Vamos lá. Você já viu um gráfico desse jeito? Que já fica um pouquinho mais complicado, tá? Porque são 3 parâmetros que estão juntos. Esse é o tradicional que mostra, pode ser aqui, ó, se a gente quiser, pode vir para cá. Vamos supor que aqui é a abertura, né? Abertura máxima, o tempo que ficou aberto, depois tem um fechamento e aqui a gente chega no círculo de base, né? Aqui é o círculo de base. Então vamos começar aqui. Aqui eu estou começando a minha abertura. Aí eu tenho esse aqui, esse gráfico aqui e esse aqui. O preto é a aceleração e o verde é a velocidade. Então olha que interessante. Começa a abrir. Isso aqui é só uma primeira ideia, tá? Começa a abrir. Olha que interessante. A velocidade começa, mas começa devagar. Em compensação, a aceleração deu um pique aqui. Deu um salto. Depois aqui, a minha velocidade vai aumentando, ela está aumentando, tem que ver sempre assim, tá? Você coloca uma linha na vertical para ver em que estado que está, em que posição você está. Tem uma hora que a minha aceleração até diminui, ó, mas a minha velocidade está aumentando. Quando a gente vai chegando aqui assim, olha só, é onde vai chegar a minha velocidade máxima. E aqui assim, nós já estamos numa velocidade muito alta também. Desculpa, é uma velocidade muito alta, só que é uma velocidade negativa. A gente está freando, tá? E aqui teve um pico de aceleração. Minha aceleração mais forte é por volta daqui, tá? Que é justamente na fase de rampa, né? A rampa de abertura, que é uma fase extremamente importante. E olha que interessante aqui, é muito difícil de fazer isso aqui, mas tá vendo isso aqui? A gente vai tentar amenizar. Isso aqui é típico que a gente vai encontrar, mas isso é muito ruim. O ideal aqui seria muito mais liso aqui assim, entendeu? Tudo isso aqui são perturbações que vão dar início a um valor de jerk muito alto. Mas é complicado isso aqui é só para ter uma ideia. Isso quando a gente trabalha com comando de válvula, isso aqui é indispensável estudar muito isso aqui. Porque é a partir desse estudo aqui que a gente vai desenvolver a mola de válvula a mais apropriada para o teu comando, tá? Então, todos esses videozinhos que você vê, assim, o pessoal vendendo, nossa, compra essa mola de válvula reforçada. É palhaçada, realmente chega a ser palhaçada, tá? Então, você vê que o pessoal tem muito pouco conhecimento, porque, na verdade, se você fosse analisar realmente assim, o ideal é ter um tipo de mola de válvula para cada posição aqui do comando. Mas isso não dá para fazer. Bom, o que eu vou tentar explicar para você? Eu até preparei um texto aqui, um texto em português, tá? Vou tentar explicar de uma forma um pouco mais explícita a importância a dificuldade que é de fazer um comando de válvula, de desenhar um comando de válvula, ou de escolher um comando de válvula simplesmente. Então, assim, como explicar de uma forma explícita a dificuldade para criar um novo comando de válvula, tá? Então, vou tentar explicar isso aí para você em português. Fiz até uma tradução aqui de um texto que eu tenho aqui, tá? Para explicar de forma muito explícita e técnica a dificuldade de criar um novo perfil de árvore de Camus, o eixo do comando, de alto desempenho, com um valor de jerk extremamente baixo. Então, isso aqui tem que ser muito baixo, tá vendo? Por exemplo, aqui é muito alto. Em português, a explicação divide-se no paradoxo
no paradoxo do compromisso entre a agressividade e a suavidade. Aqui estão... Ah, não, isso aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. 2 minutos. Vamos lá. Vamos lá. A definição do conflito. O que é o jerk? Pessoal, eu já expliquei, né? Mas vamos repetir de novo. Isso aí tem que entrar mesmo assim, né? O conceito, o jerk, em português às vezes chamado de solavanco. Na verdade, o termo em inglês jerk é justamente isso, né? Um empurrão, né? Um baita de um empurrão assim. Ou derivação da aceleração, ou também o delta da aceleração, né? É a taxa de variação da aceleração em função do tempo ou do ângulo do eixo. Matematicamente, a terceira derivada da posição, né? D elevado a 3, né? Vezes x dividido por dt elevado a 3, né? O delta tempo, né? Elevado a 3, né? O impacto. O jerk elevado causa vibrações violentas no trem de válvulas, ressonância das molas, né, que é o valve float, e desgaste prematuro. Portanto, para a durabilidade mecânica, o jerk deve ser o mais baixo possível. Então é um conflito, né? É um paradoxo. Vou conseguir falar um pouco aqui. Vamos lá. Por que ele não quer mexer meu negocinho aqui? Ah, eu estou no lugar errado. Aqui. O paradoxo da cama de alto desempenho. Então vamos lá. Uma cama de alta performance exige fazer a válvula abrir o máximo possível, o mais rápido possível, e mantê-la aberta pelo maior tempo possível para maximizar o fluxo do ar no cilindro. Até aí tudo bem. Para conseguir isso, a curva de aceleração precisa subir muito rápido e atingir picos elevados. A aceleração aqui. Se a aceleração precisa mudar de 0 para um valor altíssimo num espaço muito curto de graus de rotação do comando, a taxa de variação dessa aceleração, o jerk, torna-se, para consequência matemática, gigantesca. Não é nem grande, é gigantesca mesmo. E é por isso que a gente fica trabalhando muito, quando a gente analisa o comando, em centésimo de milésimo, né? É justamente por causa disso. Porque tem uma hora que as massas em movimento, por menor que seja, vai ter uma proporção que vai ser muito, muito grande. Isso a gente vai falar mais para frente. As dificuldades físicas e matemáticas no projeto. Para reduzir o jerk, mantendo a performance, o engenheiro enfrenta barreiras intransponíveis da física. Perda de área útil sob a curva de elevação. Isso eu vou explicar depois mais para frente, que a perda de área é meio complicado de explicar, mas isso eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para poder todo mundo entender mais para frente. Não se preocupe, a gente agora só está falando do jerk, porque isso aí é super, super importante. Se limitarmos o jerk para que a transição de aceleração seja muito suave, a curva de aceleração demorará mais tempo a atingir o seu pico. Isso resulta num arredondamento do perfil da came. A válvula abrirá mais devagar, reduzindo a área total de abertura, o fluxo de ar, e destruindo o ganho de potência esperado de uma cama esportiva. Isso é um negócio bem interessante.
Complexidade das equações polinomiais. Perfis antigos usam curvas simples, como a harmoniana. Ou é matemática e geografia, e geometria, pessoal. E isso não dá mais para utilizar esse sistema, está muito antigo, é muito ruim. Você vai ter sempre valores de Jerk muito alto. Para obter alto desempenho com baixo Jerk, utilizam-se polinômios de alta ordem, como curvas de 5 e nona ordem. Aqui até agora, quando eu estou explicando, eu estou na terceira, que é a primeira. Mas ele está falando de quinta e nona, mas a gente pode ir até 11, por exemplo, tá? Mas aí nossa, entra numa dificuldade assim tremenda e assim precisa ter o software para trabalhar para fazer isso, entendeu? E precisa ter um conhecimento gigantesco, tá? Tá gigantesco mesmo. Ou splines avançadas. Ou até mesmo, a gente pode ir até mais longe da spline, a gente pode ir o NURBS. NURBS é uma outra maneira, não é uma outra maneira, são complementos matemáticos para desenvolver uma curva ainda melhor ainda, tá? Sempre com esse paradoxo de querer fazer um comando de válvula agressivo. Nessa a gente está buscando desempenho, mas com valor de Jerk muito baixo, né? Ou o mais baixo possível. Tá? Controlar todas as derivadas, né? Velocidade, aceleração e o Jerk, nessas equações sem criar ondulações. Essa ondulação isso aqui vai existir em relação a essa superfície aqui, tá? Onde o tucho está em contato. Essas ondulações indesejadas, noutros pontos da curva, é um pesadelo matemático. Realmente, isso aqui é um pesadelo matemático. Fazer isso aqui parece ser tão simples, né? Mas é realmente um pesadelo. Geometria do tucho, follower, né? Um perfil com baixo Jerk e alta aceleração exige frequentemente um raio de curvatura muito específico da câmera. Se tentarmos suavizar demais o Jerk, mantendo a abertura agressiva, a câmera pode tornar-se côncava, ou exigir um tucho com um diâmetro impossivelmente grande para não morder a borda ou perder o contato. O diâmetro do tucho tem uma influência enorme. Eu já falei isso aí também para vocês, né? Muito. E na maioria das vezes, quando a gente troca de comando de válvula, dependendo do comando que você coloca, o teu tucho não é mais compatível, o diâmetro do teu tucho não é mais compatível com o teu comando. Dinâmica real em relação à teórica. Mesmo que o software desenhe uma curva perfeita com baixo Jerk teórico, na prática, a mola da válvula, a flexão da própria árvore de camis e a compressão do tucho mecânico introduzem a sua própria dinâmica. Um Jerk projetado para ser baixo pode ser amplificado pela elasticidade do sistema em altas rotações. Tem sempre que imaginar isso. A gente estuda todo o conjunto sendo rígido. Então vamos pegar um sistema bem complexo que tem o balancinho com a vareta e o tucho. A gente pensa que eu comprei o tucho Mega Power com a vareta super forte com um balancinho roletado
usinado na massa, né? Billet, nunca vai deformar. Tudo deforma, tá, pessoal? Tudo, tudo, tudo. Mas quando a gente analisa sem nenhuma flexão. Bom, qual que é o resumo disso aqui? Não deu? Espero que deu para poder entender nesse vídeo aí. Criar uma cama de alta performance com baixo jerk é o equivalente a querer acelerar um carro de 0 a 100 em 1 segundo, então é alta performance, né? Mas exigindo que o passageiro não sinta as costas a serem coladas contra o banco. Isso é um jerk, tá? Ou seja, eu quero ter um baixo jerk. Eu quero acelerar meu carro de 0 a 100 em 1 segundo, mas eu não quero que o passageiro sinta as costas afundando no banco. Essa é a dificuldade de fazer um comando de válvula. As leis da física exigem que, para haver uma mudança brutal de velocidade, para abrir a válvula rápido, tem de haver uma grande aceleração. E se essa aceleração é aplicada subitamente, o jerk dispara inevitavelmente. Nossa, tá ruim para falar em português. É isso aqui, né? Aqui tá imenso, né? E é justamente aqui que é a minha aceleração mais rápida. E depois você vê que a aceleração vai diminuindo, passando aqui assim, passando aqui, ó, ela já está diminuindo, porque está tendo uma tendência a ter uma velocidade, uma aceleração mais constante, né? É isso aí. É isso aí que eu queria mostrar hoje para vocês. Não sei se deu para entender, mas é um assunto é muito complicado. Então, assim, não é uma coisa que a gente aprende de um dia para o outro, mas é algo que, seja você amador ou profissional, é algo que tem que ter em mente para discutir, ou pelo menos para chamar a atenção do responsável do teu motor, para tentar fazer isso da melhor forma possível. O mais importante, pessoal, é saber que isso aí é tão complexo que quando a gente compra o famoso kit, a gente comprou um kit, você vai respeitar tudo que diz o fabricante, é muito bem. Não estou falando para mudar isso. Eu só tô falando para você, isso tem que... Você tem que entender isso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer você acreditar nisso e você entender isso. Mas se você seguir exatamente o que o fabricante do comando diz, vai funcionar? Vai. Mas não vai funcionar da melhor forma possível. Tá? Porque o fabricante, ele não pode fazer de uma outra maneira que dizer como ele especificou nas recomendações do fabricante, simplesmente porque ele não sabe absolutamente nada do teu motor. Quais são os parâmetros que eu tenho que saber absolutamente quando eu vou desenvolver o meu comando? Por exemplo, eu quero... um erro que eu vejo muita gente fazer. Por exemplo... Eu estou com o meu comando lá, eu fiz tudo direitinho que estava escrito. Está funcionando direitinho. Ah, mas eu vou fazer algo a mais. Eu vou pegar minha válvula e vou aliviar minha válvula. Ótimo. É um passo extremamente importante. Tanto é que o máximo da performance a gente vai utilizar talvez uma válvula de titânio, que são as mais leves que tem. A gente pode até aliviar por dentro, assim, entendeu? Tem válvula, como essa daqui, eu tinha mostrado isso aqui para vocês, né? Eu sempre tenho ela aqui, porque é uma válvula que me marcou muito quando eu fiz esse motor aqui. Essa haste aqui, ela é oca aqui dentro, tá?
Então, assim, ela é de titânio, essa daqui. Então, ela assim, é extremamente leve, apesar de ser uma válvula muito grande. Agora, se eu aliviei a minha válvula e eu não mudei absolutamente nada na regulagem de força da minha mola com a válvula fechada e com a válvula aberta, o resultado vai ser muito pouco, tá? Eu não vou ganhar grande coisa, vou ter que fazer algo a mais. É isso que eu queria que vocês entendessem. Tem outro parâmetro extremamente importante. Então, é o conjunto, as massas em movimento vão ter uma influência direta na carga da minha mola e no tipo de mola que eu vou usar. E outro detalhe muito importante, eu tenho que saber qual que é a distância da minha válvula em relação ao pistão no momento do cruzamento de válvulas, no momento de que minhas duas válvulas estão abertas, né? Então, nesse momento, o meu pistão vai estar muito perto. E a tensão da minha mola, se eu estiver muito perto, eu vou trabalhar com uma força maior do que se tivesse com uma distância muito grande. Se eu tenho uma distância muito grande, eu posso diminuir a tensão da minha mola, a pressão, né? A força. Isso é um ponto realmente muito importante e a gente vai trabalhar isso. Eu vou tentar mais para frente explicar isso. Isso é realmente assim, eu estou falando assim, preparação de um nível ótimo, assim, um nível profissional de hoje, assim, entendeu? Então são coisas assim muito importantes para ter. Então quando eu vejo assim o cara que vende o kitzinho, nossa, isso aqui você pode comprar e você pode usar, e a pessoa quer se passar por um grande entendido, nada contra, mas tá longe de fazer um trabalho bonito, tá, pessoal? E olha, uma mola de válvula que parece uma peça assim tão idiota, não é uma peça em espiral lá, ela eu sempre vou repetir aqui, ela é extremamente complexa e muitas vezes a gente dá muita pouca atenção a isso, tá bom? Então essas eram as informações de hoje, do domingo. Fiz um videozinho de domingo hoje. Falou? Ajuda aí a esse canal crescer um pouquinho. Acho que ele merece, hein, pessoal? Ele merece. Conto com você. Ajuda a divulgar aí o Refúgio dos Motores. Falou? Tudo de bom para vocês aí. Falou!